Olá, queridos amigos. Recebemos hoje aqui no estúdio do Viver Bem uma visita muito agradável. Alguém que já não víamos há um bom tempo aí, que veio nos visitar novamente, bater um papo, né? Ele que já foi prefeito, deputado federal, estadual e, né, tem uma longa carreira aí na vida política e com muitas experiências. Esteve afastado um tempo aí, né? Mas agora está voltando, trazendo toda essa experiência em prol novamente, né, das pessoas. É Tarcísio Zimmermann, né, que está conosco e vem nos contar aí as novidades. Tudo bem, Tarcísio? Prazer em te receber aqui novamente. Eu também, eu estava te comentando fora do ar, minha saudação aos telespectadores, que para mim, de fato, é uma grande alegria voltar aqui. Eu estive muitas vezes aqui na condição de prefeito e a gente sempre teve boas conversas e, de fato, eu fiquei bastante tempo afastado. Então, estou muito feliz de voltar aqui e estou bem, sim. Mas esse bastante pouquinho tempo, na verdade, não é, comparado a toda a tua vida, carreira na política, não é? Foste intimado a voltar a trazer essa experiência, não é? De contribuir novamente com a sociedade. E, não é, tu me disseste aí que agora está como pré-candidato a deputado federal, isso? Na verdade, eu quero dizer para as pessoas que eu tinha decidido não mais disputar eleições. Eu até comentava aqui também, fora do ar, que esse período em que eu estou como não autoridade, que eu deixei de ter um mandato, foi muito positivo para mim. Eu pude mergulhar de novo na vida como ela é, deixar de ser aquela pessoa especial e voltar a ser uma pessoa como todas as outras. E, inclusive, fazer as coisas que as outras pessoas fazem, cozinhar mais vezes, voltar a limpar a casa, cortar a grama do pátio. Coisa boa, não é? Cultivar a horta, cuidar dos cachorros. Né? Então, eu pude voltar a ter uma vida mais, vamos dizer assim, mais simples, menos pressionada pelos compromissos públicos. Mas, enfim, eu acabei sendo, vamos dizer assim, pressionado a não ficar de fora nesse momento tão dramático que vive o país, porque é verdade, nós vivemos uma situação extremamente dramática no Brasil. Então, por isso eu aceitei de novo esse desafio, que evidentemente eleição nenhuma a gente ganha na véspera, né? Aceitei de novo esse desafio e estou sendo muito bem acolhido assim pelas pessoas, porque agora ainda não é uma hora de campanha, é uma hora mais de diálogos, mas estou sendo muito bem acolhido pelas pessoas. E é isso mesmo, Eliane, a vida foi muito generosa comigo. Eu até dizia para as pessoas, quando eu dizia, não vou mais ser candidato a nada, aquele guri que saiu lá do interior de Santo Cristo, filho de pequenos agricultores, e que chegou aqui em Novo Hamburgo como um educador social. Ele já foi deputado federal 3 vezes, já foi secretário do Estado, já foi prefeito de uma cidade tão importante quanto Novo Hamburgo, deputado estadual, presidente da Corsã. Então, esse guri já fez o bastante para a vida dele. E quando a gente tem intensidade, a gente vai acabar tendo muitas experiências. Então, sim, tive muita felicidade assim, de sempre ter boas equipes, né? Talvez seja um talento que eu tenha de montar boas equipes e conseguir fazer gestões que são reconhecidas. Quer dizer, eu assumi, quando a primeira atividade que eu assumi foi a Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social do Governo Lívio, eu fui o último secretário a ser nomeado. Isso nunca é bom, porque tu pode ser o primeiro a ser demitido, né? Mas, enfim, eu até coloquei isso na primeira reunião que nós fizemos da equipe que eu montei para coordenar a secretaria. Eu disse isso para eles: olha, eu fui o último nomeado, eu posso ser o primeiro a ser demitido, mas eu sou deputado federal eleito, vocês não. Então nós temos que trabalhar direitinho aqui para a gente. E verdadeiramente a gente saiu do governo tendo 4, 5 programas nossos que nós desenvolvemos na secretaria, com muito pouco dinheiro, mas muita articulação, muita seriedade, eram nomeados como os melhores. Uma das ações que mais me orgulha até hoje
foi a criação do piso salarial do Estado do Rio Grande do Sul, né? Foi uma construção pessoal minha como secretário. Bacana, e uma conquista. E eu mesmo fiz os estudos que embasaram a construção do valor do piso salarial regional. Eu mesmo os fiz, enfim. Eu também sou sociólogo de formação, então não é uma coisa que está fora da minha possibilidade. Outros programas, por exemplo, hoje, de novo, nós temos um grave problema de desemprego da juventude. Eu criei o primeiro programa de emprego para a juventude do Brasil. E era o programa Primeiro Emprego, em que o Estado pagava às empresas o salário do jovem durante 6 meses e a empresa ficava responsável por mantê-lo por outros 6 meses. E aí, obviamente, um menino com 1 ano de experiência, ele está sólido na empresa. Então era isso, quer dizer, era aquele drama. Não consegue emprego porque não tem experiência. Não tem experiência, não vai conseguir emprego. Então nós criamos um método, né, e que era um programa relativamente barato, que ajudava as micro e pequenas empresas do Estado e que oferecia oportunidades para a juventude. Então, coisas interessantes, tu vê que foi ali. E, óbvio, depois eu fui aprendendo muito. E quando eu cheguei na prefeitura aqui, também tive vamos dizer assim, a sorte de montar uma boa equipe e muitas dessas coisas acabaram valendo muito. Verdade. E o impacto social de tudo isso, né? Porque se a gente olhar individualmente para a pessoa, no caso jovens, para a família, já tem um impacto. Agora, se olhar esse impacto em toda a sociedade, né, existe um ganho muito grande, porque se tira esses jovens da rua, da ociosidade, e que podem se sentir valorizados, né, têm uma experiência já de trabalho em determinado setor e são oportunizados a crescerem em vida, né, terem dali para frente sua independência, na verdade, né, ter uma vida digna. Então, isso com certeza tem um impacto grande em toda a sociedade, não é, Tarcísio? Pois é, Eliane, tem, e tu colocou bem esse impacto, mas vou te confessar que quando eu fui conversar com o governador Olívio para pedir a ele que nós tivéssemos recursos para o programa Primeiro Emprego, todo o governo, a disputa por recurso é muito grande. Sim. Né? Cada secretaria quer uma parte ali, uma disputa, né? Então, de fato, não havia previsão de recursos para nós. Sabe o que eu disse para ele? Governador, nós temos uma situação grave de desemprego para a juventude. Nós não vamos resolver esse problema com o nosso programa. Mas o nosso programa vai chamar atenção para esse problema da juventude e isso tende a criar vamos dizer assim, um exemplo do governo, ele tende a irradiar para a sociedade. E o próprio jovem, que não consegue esse emprego, mas ele, sabendo que isso existe, ele diz, esses caras não esqueceram de nós. Entende? Um governo, ele tem que fazer esse gesto. E esse efeito é um efeito muito importante, Eliane. É um efeito que, vamos dizer assim, que as pessoas têm um amparo, não é? Na verdade, dá energia para as pessoas. Isso. Dá energia para as pessoas, vamos dizer assim, buscarem elas mesmas, porque quem mesmo resolve os problemas da gente é a gente mesmo. O governo dá uma mão, né? O governo dá um amparo, o governo se solidariza, mas quem resolve mesmo é a gente. Mas o grande desafio é isso, ter um governo que as pessoas saibam que podem contar, que não fique assim naquela coisa, eu estou desamparado, eu estou sem perspectivas e estou desamparado. E aí, porque daí bate o desespero, né? Daí bate aquela coisa que é isso mesmo, é um mal-estar permanente que não permite mais a pessoa levantar. Então, eu tive muito essa experiência na minha vida, de programas que nós criávamos que em si não resolviam os problemas, mas estudando essa alavancada na pessoa, a pessoa ganhava outra dimensão na vida. E é isso que, basicamente, a gente espera de um governo, de uma autoridade, que ela ajude a alavancar, que ela mostre que se preocupa com as pessoas e ajude a alavancar oportunidades.
Pois é, tu vês, né? Nós vamos fazer um breve intervalinho, mas na sequência quero falar sobre esta criação, né, dessa modalidade do primeiro emprego. Mas nós já voltamos com você no nosso Viver Bem. Viver Bem. Estamos de volta e hoje conversando com o Tarcísio Zimmermann, que é já bem conhecido aqui na nossa região como ex-prefeito, também como ex-deputado estadual, ex-deputado federal, presidente da Corsã, e ele nos falava de uma ideia que partiu dele, que foi criada e desenvolvida aí, como o primeiro emprego para os jovens, não é? Onde o governo subsidiava, né, as empresas durante os 6 primeiros meses e depois a empresa, então, mais 6 meses. E aí, né, se o jovem, né, quisesse continuar ou tivesse habilidade, enfim, desenvolvimento, aí andava com as suas próprias pernas. E isso, Tarcísio, eu achei assim, que foi realmente algo que incentivou até as próprias empresas para fazerem modelos semelhantes. Não dessa forma, porque eu creio que o governo não pode subsidiar, né, para sempre, né, esse tipo de coisa. A gente sabe que financeiramente é muito difícil, como tu disseste, todas as secretarias querem, né, aquela fatia ali para desenvolver nas suas áreas, mas isso eu creio que foi um incentivo para as empresas também, não é, se animarem a dar treinamentos, a acreditar nos jovens e ter novos profissionais, bons profissionais. Então, isso realmente assim, teve um impacto grande e surgiram, né, outras formas semelhantes, né, inspiradas nisso. Mas eu quero que tu fale um pouco mais, né, sobre essas coisas que foram criadas por ti, como socialista também, não é, que é teu DNA aí, né, e tantas outras coisas assim que tu realizaste, né, nas outras administrações e também enquanto deputado. Vamos dizer assim, claro que a condição de executivo, eu me dou bem no executivo, eu gosto mais da função executiva do que da função parlamentar. Eu tive uma experiência na juventude, na área de informática, que eu cheguei a um posto considerável, assim, de gerente de processamento de dados, e isso talvez tenha desenvolvido minhas habilidades, né, nessa área. Mas eu diria assim que em cada lugar que a gente passa, a gente vai acumulando experiências que são muito, vamos dizer assim, que a gente acarinha muito, né? Que a gente tem muito apreço, assim. Então, a secretaria, para mim, foi... Eu fiz uma coisa na secretaria que ninguém fala, mas que foi a coisa mais difícil que eu fiz. Eu assumi, essa secretaria era responsável também pela então FEBEM. E a FEBEM, naquele momento, vivia um ambiente de completa conflagração. Aqueles jovens presos, então eram motins a cada semana, mortes, fogo nas unidades, etc. e tal. E eu assumi aquilo ali e eu não entendia nada daquela área. Então eu me pus a estudar, li muitos livros, né? E depois, junto com os setores do Judiciário, do Ministério Público e da própria Secretaria, a gente foi construindo uma nova proposta que verdadeiramente transformou aquela entidade, que se chama hoje FASE, e transformou ela no sentido muito, muito inteiro mesmo. As instalações que existiam até então, aquele modelo foi abandonado, para fazer instalações em que o ambiente interno fosse mais livre, mas, ao mesmo tempo, os muros mais altos para evitar que fugissem, né? Então... E jovem para fugir é rapidinho, né? Imagina, tu coloca dentro de uma unidade daquelas um menino de 13, 14, 15, 16, 17 anos, 18, 19, 20. Quer dizer, é uma pura energia. Então, tu precisa ter uma política. Então, foi uma das coisas muito importantes que eu fiz e que até hoje eu me orgulho disso, porque foi dificílimo fazer isso. Foi dificílimo mudar todo o método de trabalho que existia na entidade, ter outra visão
da própria responsabilidade da entidade para com os jovens, né? Isso foi tudo muito difícil, mas nós fizemos. Então, são coisas assim, quer dizer, e depois aqui, por exemplo, na Prefeitura de Novo Hamburgo, a revolução que nós fizemos na saúde, Eliane, tu terminou tua carreira trabalhando na unidade de saúde do Guarani. E eu fui lá outro dia, eu inaugurei aquela unidade como prefeito. Eu fui lá outro dia, achei ela tão linda, achei ela continua tão linda. E a gente assumiu numa situação, vocês trabalhavam na unidade de saúde ali no Guarani, que era dentro do Centro Social Urbano, que quando chovia faltava balde para segurar as goteiras, né? Então, aliás, talvez foi a primeira obra que nós fizemos, foi fazer um novo telhado para o Centro Social Urbano. Depois é que nós conseguimos o recurso para fazer aquela unidade de saúde. Então, eu, por exemplo, eu me orgulho pra caramba. Eu fui o prefeito do estado do Rio Grande do Sul que construiu a primeira UPA. Né? Não foi... Eu lembro bem disso, Tarcísio, porque foi uma administração que mais inaugurou, né, postos de saúde, como se diz, né, as unidades básicas de saúde, as UBSs. E, como médica, sempre valorizei isso muito, e o programa também pôde acompanhar, né, esses feitos, houve os registros disso, e era assim, nossa, quando via, estava inaugurando outra. Isso foi maravilhoso, foi um grande ganho para a nossa saúde, realmente aqui de Novo Hamburgo, e que também recebe pessoas de todas as regiões, não é? No meu governo, nós inauguramos ou iniciamos a construção de 12 novas unidades de saúde da família. E eu sempre tive, isso eu tenho desde a época de secretário, eu sempre digo para todas as pessoas, a parte mais barata de um governo é o prédio. Então, eu sempre tratei de fazer prédios que fossem prédios adequados. Por quê? Porque aí o servidor se sente melhor, o serviço público é melhor executado num prédio. Quando eu assumi a prefeitura, além daquela unidade que eu falei aqui do Guarani, eu visitei unidades e eu dizia, mas não é possível. Mas não é possível, como é que um médico vem trabalhar? Tinha unidade que era uns galpão de fábrica, assim, que tinha uma meia parede, né? Uma meia parede assim, e em cima estava aberto, e o piso era de cimento queimado, todo quebrado. E eu dizia, mas vem cá, qual é a intimidade que tem aqui? O médico fala um pouco mais alto, o paciente já escuta isso no corredor ou no outro consultório. Quer dizer, a pessoa fala um pouco mais, qual é a reserva, entende? Como é que pode funcionar uma unidade de saúde? Então, eu me orgulho muito do salto que nós damos na UPA, nas novas unidades. No hospital municipal, nós iniciamos um processo de reforma que ainda permanece, mas nós iniciamos. O processo de reforma daquela unidade de saúde e inauguramos o anexo 2. Então, a gente deu um salto. Então, essa coisa me orgulha muito, me orgulha também a educação. Nós fizemos 12 novas escolas de educação infantil, isso não é brincadeira, né? Me orgulha muito o Catavida. Foi um programa social que nós criamos e que os técnicos que organizaram o programa saíram chorando do meu gabinete muitas vezes. Porque eles apresentavam uma proposta, eu dizia, não, eu acho que não vai funcionar. Eu acho que vocês têm que trabalhar mais um pouco, estudar mais um pouco. E aí eles voltavam e eu dizia, sinto muito, mas não vai dar. Porque eu sempre também tive essa percepção. A gente tem que buscar, a gente nunca é perfeito, mas tem que buscar o máximo possível a perfeição. Por quê? Porque quando tu inicia uma ação e ela é mal planejada e ela dá errado, tu queima esperanças. E esperanças não devem ser queimadas. Não, porque um governo tem que cuidar disso, para não queimar, para não, vamos dizer assim, para não esterilizar a esperança. Porque o que move as pessoas é a esperança. Não é nem a fome, nem a falta da fome. O que move as pessoas é a esperança. O que nos faz levantar todos os dias é isso. E quando a gente perde a esperança, a gente tem uma vida muito cinzenta. E isso ninguém quer para ninguém. Começar mal num projeto, né, que ali na frente já termina mesmo a ideia sendo boa, mas não tendo um alicerce bom,
né? Realmente queima mesmo qualquer programa, por mais idealizado que seja, né? Então isso é uma coisa assim que eu realmente admirava muito, né? E isso é sincero na tua administração aqui, né? Sempre com o pé no chão, fazendo boas obras, um ótimo administrador, pé no chão e realizando essa simplicidade também, não é? Isso são coisas que eu tenho bem vivo assim na minha memória, não é? E fico muito feliz. E claro, na parte da saúde nós ganhamos muito, né? Foi muito bom mesmo. E infelizmente nosso programa já está chegando ao final, não é? Mas eu quero te parabenizar, não é, por todo esse sucesso, por toda essa carreira, não é? E todas as realizações em prol das pessoas, de olhar para as pessoas, ver suas necessidades, porque isso é de fato uma representatividade do povo, do que as pessoas precisam. Esse olhar faz toda a diferença e não só fazer números, não é? Então, é muito bacana isso, e a gente fica muito feliz, então, né, com a tua volta aí, e desejamos sempre muito sucesso. Obrigada, Tarcísio. Eu quero reafirmar aqui da minha alegria de voltar aqui a falar contigo, Eliane, nesse Viver Bem, e mais uma vez cumprimentar os telespectadores e dizer isso, né? A vida segue, a gente às vezes se desencontra, depois se encontra de novo, mas o importante é que a gente sempre tenha em mente fazer o bem. É isso que me orienta. Exatamente, isso é o principal, é o segredo, né? A fórmula do ser bem-sucedido. Então, muito obrigada e nós voltaremos com você amanhã no nosso Viver Bem. Até lá! Viver Bem.